Oiê, tudo bom? Aguardando a Rô entrar pra gente começar. Ó, a Mônica, minha irmã, tudo bom? Vamos lá. Bem-vindos, bem-vindos, gente. Aguardando só a Rosane entrar pra gente começar. Se alguém tiver alguma pergunta também, né, já pode ir colocando aí. Oi, Rô, entrou. Oi, Ju, Tudo bem, Rô? tudo? E por aí? Tudo certo. Que bom. Bem-vindos também, pessoal que tá entrando. Isso. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal ir chegando. Qualquer dúvida, né, gente, sobre o autismo, também já podem perguntando que a gente vai esclarecendo aqui. Sim, E compartilhar muito, né, Roda, tuas experiências e com certeza que vão ser grande contribuição para todos. o coração está acelerado aqui. Toda vez que a gente fala desses assuntos assim que nos tocam, né? Eu Sim. fico bem emotiva. Eu pensei, nem vou passar rima, eu vai que e dou uma choradinha, então eu vou É, passar. Falar desses temas mexe com as minhas entranhas, que é uma vivência muito forte ainda, né? Então e a não intenção só. seria justamente, a intenção seria compartilhar um pouquinho da minha história, do que eu vivi, do que eu ainda vivo, Uhum. né, a respeito dessa temática, porque a gente escuta coisas muito coerentes e coisas muito incoerentes, né, a respeito disso. Então acho que é importante ampliar um pouquinho mais o olhar. Sim, exatamente. E esse momento está exigindo isso também de nós, né? Em todos os aspectos. E a gente Muito. cuidar do bem-estar da nossa família, né? Olhar com carinho para todas as pessoas que estão ao nosso redor é muito importante. E aprender com Exatamente. tudo isso que está vindo, né? Exatamente. Ó, a família está entrando aí. Ah, O isso seu aí. já entrou. Legal. Vamos começando, Rô, com a Vamos. apresentação. Então, boa tarde a todos. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com a Ju hoje. Também. É uma delícia poder compartilhar um pouquinho da minha história com vocês, da minha experiência dentro dessa temática do autismo, dos óleos essenciais, agora mais recente. Sou mãe do Lourenço e da Amanda, os dois são adotivos, né? E vou falar especificamente hoje um pouquinho mais do Lourenço, da minha vivência, da minha trajetória aí com ele. Sou psicóloga de formação, consteladora familiar, trabalho com programas que promovem saúde mental para crianças, jovens e adultos. Então, faço algumas coisas aí ao mesmo tempo. Trabalho com formação de profissionais E eu e, vejo assim que todos esses movimentos que você já traz também te trouxeram muita base para você ter na sua família, né? um- Todo esse suporte para conseguir lidar com o autismo de uma maneira bem mais leve, né? De poder aprender exatamente. e também Eu, trazer para as pessoas isso, né? eu até brinco com as crianças. Faço uma brincadeira desde que eles eram pequenininhos, mas essa mãe de vocês caprichou, hein? Mas ela fez vocês dois no capricho. Podia ter caprichado menos, mas ela elevou a dose máxima. E os dois mesmo são presentes que eu recebi e sou muito feliz, muito grata, embora vou contar um pouquinho hoje para vocês da minha trajetória, vocês vão ver que não é nada fácil,
por conta de várias demandas aí que a gente passa, mas eles são presentes, assim, é um eterno aprendizado Com com certeza. eles. Ô, Rô, e até é muito importante a gente falar disso porque também os números aumentam, né? Do Isso. autismo. Não sei se tu tem dados que pode nos ajudar. Exatamente. Por que que até nem converso com a Ju, eu sugeri de repente a gente falar disso por conta da experiência que eu estou tendo aí com os óleos essenciais, porque o autismo é algo que cresce absurdamente. Sim, no mundo, isso de forma global mesmo. Eu até trouxe alguns índices aqui que são alarmantes. Nos Estados Unidos, no Brasil, ainda não temos um índice de prevalência, mas nos Estados Unidos, 1 a cada 54 tem autismo, então vocês podem ver que é muita gente. A prevalência no Brasil não tem, mas teve um estudo que fizeram em 2011 em Atibaia, que eles estimam, né, segundo a OMS, em torno de 2 milhões de autistas no Brasil. No Brasil. A prevalência no mundo, segundo a OMS, a ONU, né, segundo os estudos deles, é em torno de 1% da população. E é algo que cresce absurdamente. E aí as causas são as mais diversas, né, que se justifica. As pesquisas apontam que a maioria esmagadora está ligada à questão genética, mas há controvérsias, há muitas controvérsias, diria-se, de passagem, né? Tem várias pesquisas já ligando o índice, o aumento às vacinas, se é ou se não é, aí vai ficar a critério de cada um que vai assistir. Então, só um detalhe importante, esse nosso bate-papo não tem objetivo nenhum de dizer para ninguém, para nenhum pai, nenhuma mãe que tem o filho, vá por esse caminho ou por aquele. Até pela minha experiência, nós vamos sempre buscar algo que faz sentido para a gente. Exatamente. Cada um busca o que faz sentido para ti. Se para ti faz sentido, né, seguir a medicina tradicional, medicar, ok. Se está trazendo bons resultados, maravilhoso. Né? Se para outra pessoa isso não faz sentido, ok também. A intenção hoje é só compartilhar um pouco da minha história e ampliar um pouquinho esse olhar, né? Embora, é o que eu falei, embora se diga que em torno de 91, 90 e poucos por cento seja genético, há muitas controvérsias. Né? Até mesmo porque, por conta do aumento absurdo de casos, isso em todos os países, né? Então, há coisas aí que precisam ser analisadas, estudadas com cuidado, né? Por exemplo, essa coisa das vacinas. Falei, tem estudo que comprova que teve um aumento de casos de autismo por conta do mercúrio nas vacinas. De novo, aí você vai procurar o que faz sentido para você. Né? Então, eu, Rosane, eu, mãe de autista, eu leio de tudo. Eu não sou uma mãe que fica restrita, não, então eu faço isso, eu só leio isso. Não, eu vou ler aquilo que faz sentido para mim, eu vou ler aquilo que não faz, eu vou ler aquela coisa que eu acho que é absurda, até para ver o que é que eles estão se baseando. E aí eu vou concluir o que faz mais sentido para mim. Exatamente. E aí as nossas escolhas. Por eu estar numa live com a Juliana falando de óleos essenciais, vocês já devem pressupor que eu não sou uma mãe que procura coisas tradicionais, medicação. Sou totalmente contrária. Eu acho que se eu olhar para o desenvolvimento do meu filho, ele chegou na minha casa, ele nasceu com 6 anos para mim. Eu não tive essa coisa de trocar a fraldinha dele, de amamentar, nada disso, né? Ele chegou na minha casa com 6 anos já. Então, é uma trajetória toda diferente que ele tem que passar. É bem diferente do convencional, que tu vai acompanhando o crescimento da criança para daí ir fazendo descobertas, né? Ele já chegou que eu até queria te perguntar da tua descoberta, porque, né, teve todo um acompanhamento mais tardio, né, para conseguir... Isso. Então, assim, ó, sou mãe do Lorenzo. O Lorenzo hoje está com 14 anos. Vai fazer 15 agora em dezembro. Como passa. Tá um moço, tá um grandão.
E foi super desafiador quando ele chegou na minha casa. Já quando eu o conheci, eu só de bater o olho eu já sabia que ele tinha algo. Agora, o que era este algo eu não sabia. Mas eu vi, eu falei pro meu marido, é meu, não quero saber, são nossos, vamos levar para casa e o que tiver a gente vai cuidar com amor. E chegando em casa, algumas coisas aí, o convívio diário, você vai percebendo, né? Comportamentos mais estereotipados, a dificuldade no contato físico, só que até então eu era mãe, eu não estava no papel de psicóloga, então isso é importante diferenciar também, porque as pessoas acham, por ela ser psicóloga, ela sabe tudo. Não, gente. Aqui eu sou mãe, eu não confundo as coisas. Aham. Quando eu preciso de psicóloga, para eles, eu vou e busco tratamento adequado. Aqui eu sou mãe, então é importante não confundir, porque as pessoas adoram fazer essa confusão. Enquanto mãe, eu percebia várias dificuldades nele. Por exemplo, algo que para o Lourenço sempre foi muito forte, a coisa do contato físico, de abraçar e ele fazia assim com o corpinho, tipo, me solta, Aham. né? Como se ele tivesse um nojinho assim de contato físico. Sempre foi. Hoje, eu vou dizer que é menos, hoje ele já consegue externar, mas por conta da trajetória que a gente passou, Sim. né? Já consegue falar de sentimento, já consegue falar de emoção. Quando ele chegou aos 6 anos, o leque de palavras dele, o vocabulário dele era super restrito. Então, por exemplo, ele ia dizer uma frase, ele não conseguia, ele falava 3, 4 palavras. E a gente tentava adivinhar o que ele estava querendo dizer. Ou às vezes ele falava várias palavras, mas desconectadas, porque ele não conseguia fazer a liga da frase para dar uma frase completa. E 15 dias depois ele começou a ter crises. O Lorenzo sempre foi, eu até brinco com ele, mano, tu é estragadinho, né? Que ele tem um monte de problema físico, tem problema pulmonar, respiratório, tem inflamação no ouvido, ele usa dreno. Então, várias coisas assim que a gente cuida com o passar do tempo. Deu 15 dias que ele estava em casa, ele começou a ter crises. Crise de raiva e gritava, gritava, gritava. E eu não sabia o que era aquilo. Até que então, né, num momento lá eu contive ele, porque ele estava se debatendo, e estava muito se debatendo, e aí apertei ele, eu disse, fala para a mãe o que está acontecendo. E aí veio aquela avalanche, né, de traumas e dores, que eu não vou abrir aqui para vocês, mas é muita coisa, muitas dores. E a partir daí, ele também abriu uma oportunidade para a gente olhar outros aspectos que até então, quando estavam no abrigo, né? Por exemplo, eu não recebi diagnóstico nenhum dele. Ele tem tal problema e precisa tratar. Não, estava lá que não tinha nada. Aham. Eles não estavam recebendo acompanhamento no local onde eles estavam abrigados. Então, tudo coisa que a gente foi buscar depois. E aí, só com o passar do tempo, né, que a gente percebia assim, por exemplo, Lorenzo, vai lá no quarto e pega alguma coisa. A gente via que ele subia, mas ele se perdia. Ele não sabia o que tinha que buscar. E isso é uma característica do autista. Se você pede para ele, por exemplo, pega este copo aqui e põe lá na pia, ele sabe. Isso é um copo, ele vai lá e coloca na pia. Agora, se eu faço um pedido para ele de algo que ele não está acostumado, é muito natural ele se perder. Ainda hoje, né? Tem coisas que eu peço, ele vem, sobe, aí ele não sabe dizer porque ele se perde, porque não é uma coisa habitual dele todos os dias. Então, esse tipo de coisa a gente foi percebendo com o passar do tempo. Só que, de novo, eu era mãe, não tinha essa clareza de que diagnóstico e tal. Assim como na coordenação fina e a coordenação motora, né? Por exemplo, aqui na minha casa tem escada, então ele subia, botava os 2 pés no degrau, aí os 2 pés no degrau, os 2 pés no degrau. Enquanto a outra subia e descia, um toque de caixa, por quê? Por conta da dificuldade na coordenação motora dele, a falta de equilíbrio e então, assim, ó, uma série de fatores. Isso, aí,
falando assim, minha trajetória médica foi bem extensa, até eu descobrir. Depois eu até vou detalhar um pouquinho mais dessa trajetória. Mas até eu descobrir, levou aí uns 4 anos, mais ou menos. Aí eu fiz um mapeamento genético, né? Depois de tanto corre para cá, corre para lá, pedi para fazer um mapeamento. Aí no mapeamento apareceu uma síndrome genética rara e uma das comorbidades era o autismo. E aí, nossa, aí abriu, né? Aí eu compreendi, pude compreender de fato o universo dele, que era muito, para mim era muito nebuloso, assim, porque a gente não tinha informação, né, de tratamentos prévios, diagnósticos prévios, então tudo foi uma descoberta, assim, com o passar do tempo. E algo para mim, mãe, que me doía muito, era a coisa do afeto, que eu queria abraçar, eu queria beijar, né? Ai, a gente ama tanto, assim, que parece que parece não, já eram meus, sempre foram meus. E aí eu queria abraçar ele, queria que ele me abraçasse como a outra fazia, e ele não conseguia. E era muito, isso era algo para mim que, nossa, era muito cruel, assim, porque eu me achava assim, uma péssima mãe, né? Diz que bosta de mãe que tu é, que O que ele que eu não tô fazendo de consegue, errado, né? que ele não consegue demonstrar o afeto, o carinho, ele não consegue. Hoje eu tenho plena clareza do porquê que era tão difícil para ele, né? Somado aos fatos de ter vivenciado vários traumas na infância, né? E tinha essa comorbidade que até então a gente não sabia o que era. Então foi um processo super dolorido quando a gente descobriu, né, de entender tudo isso. E aí muitas vezes as pessoas perguntam para mim assim: ah, mas tu não te arrepende? Nunca, jamais. Porque desde que eu vi ele na foto, eu já sabia que ele tinha algo. O que eu não sabia o que era. Mas jamais, assim, faria e faço tudo de novo 100 mil vezes o que for necessário. Hoje meu filho é uma criança super autônomo, né? Se vira sozinho, toma banho sozinho, come sozinho, sabe ler, sabe escrever. Não tem o ritmo de muitos adolescentes na idade dele, mas ele é super. Nossa, quem viu o meu filho quando ele chegou na minha casa com 6 anos, quem vê ele hoje, ele é outra criança. Chega a perder assim traços, inclusive da síndrome, né? Da síndrome genética que ele tem. E aí é o que a própria epigenética já fala, que o meio ele tem um poder tremendo É de isso mesmo. mudar, de nos modificar, modificar o nosso DNA, modificar, né, traumas, tudo. Então a epigenética é altamente impactante. Exatamente. Para quem está aí ouvindo, acho que é importante falar um pouquinho do autismo em Eu si, acho que né? sim, isso. Aham. Porque Porque pode tem ser que níveis, né, também. tenha pessoas aí que estejam assistindo que não, né, sabe daquele característica estereotipada lá dos movimentos repetitivos, mas não tem uma noção mais global. Fiz aqui umas anotações para não me perder. Aham. Então, o autismo ele é considerado um transtorno do espectro autista. Por que espectro? Porque são tantas características e é tão diferente, às vezes, de uma criança para outra, que ele engloba várias coisas. Inclusive, o próprio espectro autista, ele pode associar várias comorbidades, né? Que é o caso do meu filho, de ter deficiência intelectual, deficiência mental, de ter problemas na coordenação muscular, e ter outros problemas respiratórios. Então, é um espectro de características de coisas que aí vai diferenciando de um para o outro. Então, ele é um estado de saúde caracterizado pelo déficit na comunicação social e no comportamento. Entende-se com comunicação social como a dificuldade de se socializar e também a dificuldade na comunicação verbal ou não verbal. É muito comum o autista levar muito tempo para conseguir falar as primeiras palavras. O leque dele de palavras ser muito restrito. Lembra que eu falei, né, que quando ele chegou, o leque era muito restrito de palavras. E aí, com muito estímulo à leitura, a gente vê que cada vez mais vai crescendo, mas é algo que precisa sempre repetir, precisa estar sempre repetindo.
Então, espectro nesse sentido, porque tem várias comorbidades que podem estar juntos e cada um pode ser de uma forma diferente. Aqui, E ó, também, a Michelle até comentou, ó, eu tenho um primo e uma priminha autistas, realmente não curte abraço. Minha tia soube só depois de muita análise que eles eram autistas, exatamente, né? exatamente, então, por isso que a importância, a gente circula em vários profissionais até encontrar aquilo que faz sentido para a gente. O autismo, ele tem níveis, né? Tem o nível 1, 2 e o 3. O nível 1 é aquele que a criança, o adolescente, ou até mesmo adultos, tem muitos adultos autistas que nem sabem, que é aquela criança que ela precisa de pouco, muito pouco cuidado ou mediação para as atividades que ela vai fazer. O desenvolvimento dela é muito parecido com uma criança normal, entre aspas. O desempenho na escola também, muito parecido, muito similar, né? Tem algumas coisinhas diferentes, mas o desempenho dela é diferente. Aí tem o nível 2, que é já uma forma moderada. Ele é considerado, né, um autismo moderado, que engloba pessoas que tenham necessidades de um apoio mais significativo, né? Não precisa estar em cima o tempo inteiro, mas já precisa de um cuidado a mais, porque às vezes, né, já tem um comportamento, às vezes um tanto mais agitado, e aí precisa de estímulos mais específicos, e tem o autismo nível 3, que é aquela fase que é compreendida como uma fase grave, né? Que aí tem várias condições e é representado por pessoas que precisam de um apoio extremo. Precisa sempre ter alguém do lado, né? Ele não consegue ficar sozinho, né? Pode, às vezes, se machucar ou machucar alguém, não é nem porque, ele é maldoso, né? Porque, às vezes, as crianças mesmo, elas não conseguem, criança pequena não consegue identificar que não é por maldade, né? São as características dele, às vezes ele vai agitar, então ele precisa de um apoio, um cuidado constante. E aí tem os níveis, né? Quem é que pode dizer de qual nível que está? Uma equipe multiprofissional de preferência, né? Psicólogo, pedagogo, psicopedagogo, um médico, né? Que seja às vezes um neurologista ou um psiquiatra, aí vai de cada um vai buscar o que, de novo, cada um vai buscar o que para si faz mais sentido. As causas, né, para o autismo, é o que eu falei. Estima-se que, a maioria esmagadora, mais de 90%, fala que é genética. Mas, de novo, há controvérsias. Há muitas pesquisas que falam, né, que pode não ser essa proporção toda que seja genética. Tanto que E até assim, tem casos que eles são muito inteligentes, né? Eles são muito focados muito, num assunto, né? Assim, já vem muito. muito, assim, daí por isso que eles não prestam atenção em tantas outras coisas, né? Isso, eu até ia tecer comentários agora das características, Ah, né? isso, aham. Para vocês, para quem está aí assistindo, entender. Uma das características, né? Não conseguir manter o contato visual por mais de 2 segundos. Às vezes o Lourenço, eu estou olhando para ele, eu digo, filho, olha para a mãe. 2 segundos ele baixa o olhar, porque é difícil para eles, eles não conseguem manter esse olhar. Dependendo do nível, né? 1, 2 ou 3, às vezes você chama pelo nome e ele não sabe que tu tá chamando pelo nome, né? Não é o caso do Lourenço, mas é uma característica bem, bem forte. Às vezes também se isolar ou não se interessar por outras crianças, né? Tá ali num grupo, mas prefere ficar mais isolado, mais na dele, né? Que o Lourenço, ele até interage, mas com crianças que ele conhece, com crianças que ele tem contato, né? Não é muito chegado de ficar falando com um monte de gente, com pessoas estranhas, assim. É comum também as crianças ficarem aninhando objetos, aí quando menores é até mais comum, né? Tá fazendo um ninhozinho. Ser preso a rotinas, a ponto de entrar em crise, né? Então, para o autista é super importante você ter horários e rotina para fazer as coisas. Por quê? Porque
porque isso os organiza. Eles se habituam com aquele jeito, né, com aquela rotina, e aquilo organiza a vida deles. Eles se sentem Agora, se eu seguros, não né? E aí se algo dá sai. segurança. Agora, se eu não tenho horário para almoçar, eu não tenho horário para isso, eu não tenho horário para aquilo, vira uma bagunça. E aí eles se perdem. E aí é mais fácil para entrar em crise. Então, assim, ó, é muito comum, né? Por exemplo, Lourenço, de gostar das mesmas coisas. Né? Ah, eu gosto de comer isso, isso e isso. Então, por quê? Porque ele já está habituado. Ele tem dificuldade de experimentar coisas novas, né? Eu sempre dei o estímulo, desde pequeno, a experimentar coisas novas, mas eu percebo que é uma dificuldade. Então, ele, na maioria das vezes, fica no que é mais seguro para ele. Ah, isso eu conheço, então vou ficar com isso. É comum também eles não brincarem com brinquedos de forma convencional, como as outras crianças, né? Às vezes inventa outras coisas para não ficar naquilo ali. Movimentos repetitivos sem função aparente, né? O meu filho não tem um movimento repetitivo, mas é comum, né, os autistas terem movimento repetitivo sem estar ligado a nada, né? Por exemplo, quando eu estou ansioso, estou lá com a minha perna balançando, né? Por exemplo, que é uma característica da ansiedade que todo mundo tem, às vezes está lá com a perna balançando, às vezes quando vê está com as duas balançando, ele não, ele se movimenta, mas não tem um motivo aparente, é uma característica dele. Não falar ou não fazer gestos para mostrar algo também, às vezes optar, ele está vendo que aquilo está acontecendo, mas não fala, né? Ou não faz nem gesto para demonstrar. Isso eu percebo que é bem comum, assim, no meu filho, ele acontece as coisas e ele não fala. Aí quando eu vou, meu filho, por que tu não falou para a mãe? Não importa, para ele não é importante, né? Naquele momento ele achou que então é uma característica que é bem comum, assim. Repetir frases e palavras em movimentos inadequados, sem a devida função, né? Às vezes a gente está falando de uma coisa e ele solta um outro comentário que não tem nada a ver, sabe? Isso é bem comum também. Eles são crianças muito puras, eu até brinco assim, eu falo pro meu marido, ele é muito da luz, esse nosso filho. Ele é muito da luz, e ele tem um amiguinho, o Arthur, até não sei se a mãe dele está assistindo, eu passei para ela, mas é um menino também que é muito da luz, e é incrível, assim, a conexão, né, que os dois têm, e o quanto eles se entendem, Ai, que legal. acho que justamente por serem muito parecidos, né. Aí, assim, não compartilhar seus interesses e atenções apontando para algo, ou quando, ou não olhar para quando apontamos para algo, né? Isso também é bem forte, assim, de não querer compartilhar as intenções dele, o que ele está pensando. Também é comum girar objetos sem uma função aparente, ficar naquele movimento, né, de girar. Interesse restrito ou hiperfoco, né? Tem, dependendo do nível, dependendo se tem comorbidades ou não, né? No caso meu tem comorbidades, déficit intelectual, mas é comum eles, eu adoro brincar com esse carrinho aqui, então eu vou descobrir, eu vou saber tudo de carrinho, e vou aprender e vou estudar, porque o foco dele é saber como é que funciona os carros, então ele tem um hiperfoco nisso, né? E aí fica muito focado, ou um foco super restrito, né? Também pode, E também daí não pode ter. consegue focar em nada, né? Isso, aí não consegue focar em nada, aí fica meio... Não conseguir imitar, essa é uma característica bem forte, né? Tu pedir para eles imitarem, né? Fazer um jogo de mímica, para eles é difícil, eles não conseguem. Por isso que aquela brincadeira, né, do faz de conta, vamos fazer de conta que não sei o quê, eles não conseguem. Eu vejo o meu Lourenço tem muita dificuldade, né, na brincadeira do faz de conta, porque ele não consegue fazer se descolar, vamos fazer, o que é fazer de conta? Porque ele está muito no concreto ainda. Não, isso aqui é um vidrinho, isso aqui é um copo de água, um copo de água. Então, o faz de conta, ele está muito no abstrato. E aí ele não, é uma brincadeira que para ele não
não dá muito certo. Então, tem diversas peculiaridades, sabe? A Bruna falou, eles são muito concretos. É Exatamente. do Então, real, assim. Uhum. é por isso que a importância da gente estimular muito eles, oferecer muitos estímulos dos mais diferentes possíveis e não ficar no subjetivo, né? Por exemplo, vou dar uma lição de moral nele. Não adianta, ele Faz. não vai entender se tu ficar no subjetivo. Eles precisam concretizar, porque aí fica mais fácil para compreender, eles se sentem mais seguros. Acompanhamentos médicos, essa minha trajetória de tratamentos. Os tratamentos. Gente, eu fui em diversos médicos, desde neurologista, psiquiatra, pediatra com uma visão já mais integrativa, agora que eu tenho. Então, assim, ó, das mais diversas. Aí você escuta das coisas mais diversas também. Para mim, algumas delas são absurdas. Por quê? Porque quem me acompanha nas redes sociais já sabe, né, que a Rosane não não é muito com droga psiquiátrica, mas por quê? Porque a louca decidiu um belo dia acordar e ela disse que isso não faz sentido. Não, é porque isso eu estudo já há alguns anos. Né? Posso passar milhares de referências para quem quiser, tem referências bem fortes aí para quem tiver interesse em estudar, né? Então, para mim, nessa trajetória toda, eu encontrei vários profissionais querendo medicar, né? Querendo dar droga controlada. Eu fujo, eu corro e sempre corri, sempre vou correr, sempre que for possível, vou correr, né? Droga psiquiátrica controlada é algo que para mim não faz sentido nenhum. Por quê? Ele é super tranquilo, ele é uma criança serena, ele é super, super, super da luz, assim. Ele não é de arrumar confusão, ele não é agressivo. Então, não tem nada que justifique, sabe? Mas precisa tomar para melhorar o foco. Gente, eu estou dando óleos essenciais e está melhorando o foco. Exato, né? Muito. Melhorando consideravelmente o foco. Está melhorando a agitação motora. Então, mas ao longo dessa trajetória de vários profissionais, eu escutei muitas coisas, né? Então, de novo, é o que eu falei lá no começo. Cada um vai buscar para si o que faz sentido para si. Por isso que eu sempre falo, não leia só aquilo que defende, leia aquilo que fala contra também. É verdade. Porque aí você, com as duas informações, tu vai poder concluir o que faz mais sentido para ti, né? O que vai trazer menos prejuízo para o teu filho, para a saúde física dele, né? Porque a mim, por exemplo, não faz sentido eu dar uma droga controlada que vai afetar a densidade óssea, que vai afetar, que vai gerar mais agitação ainda. Então, para mim, não faz sentido eu fazer isso. E às vezes dopa as emoções, né? A pessoa. Exatamente. E aí, assim, ó, o autista ele já tem essa dificuldade de demonstrar emoções. É dele, isso é muito forte, né? Só que aí, dependendo do que eu vou medicar, quer ler ali o comentário? Aí, dependendo do que eu vou medicar, ele vai ficar mais fechado ainda. Eu vou embotar, e na verdade eu não quero embotar ele. Eu quero que ele faça isso aqui, eu quero que ele se abra como uma flor, que é o que eu vejo acontecer desde os 6 anos até agora. Ele, ó, cada dia ele abre mais, ele só expande. A Michelle até perguntou aqui, Rô, o meu primo é assim e ela é professora e está estudando muito para conseguir e fazer um bom acompanhamento. O que você sugere para a ansiedade do autista? Não sei se usas algum. A gente vai falar assim. Nós vamos falar lá no final um pouquinho, o que eu tenho feito assim que dá certo. Para mim, os óleos essenciais, por isso até que eu queria compartilhar. Né? Agora, o óleo essencial resolve tudo? Não, gente. Mas ajuda muito, assim, significativamente. Ansiedade mesmo é algo incrível, assim, usando lavanda mesmo. É surreal a diferença em 3 meses, né, que eu vejo, de 3 meses que eu não usava, os óleos essenciais são outros cuidados para agora que eu estou utilizando, desde não gripar, de não ficar com o pulmão cheio como ele vivia, desde ficar mais centrado, mais focado, mais calmo. Então, são várias coisas aí que eu percebi. Então,
voltando, médico, passei por diversos médicos, até encontrar os que para mim fazem mais sentido, né? E aí eu tenho uma colega que trabalha com medicina com abordagem integrativa, e aí é um olhar totalmente diferente. A pediatra deles, ela já tem essa visão mais holística, mais integrativa, que tem uma visão diferente. Então você vai buscar profissionais que estão em sintonia com o teu jeito de ser, com a tua forma. E aí tu vai recebendo também orientações adequadas. Fiz por nossa, por anos eu fiz acompanhamento com uma psicopedagoga maravilhosa, a Solange, que é uma fofinha, que eu amo ela de paixão. E ela também nunca, no trabalho dela, eu vou trabalhar com objetivo em diagnosticar. Não, ela olhava para a dificuldade, olhava para eles, e eles, nossa, os dois voaram longe depois desse acompanhamento. Agora eu até dei uma parada, porque é importante você sentir isso também, dar uma parada, depois tu retorna, mas a Solange foi maravilhosa. Então, assim, ó, como autista Não se tem prender tanto nos dificuldade, rótulos, né? Às vezes tenta exatamente, enquadrar muitas coisas. E não, né? como, Como seria se a como, gente não tivesse esses rótulos, né? Então, exatamente. E como o autista tem dificuldade na fala, o trabalho com a fono é essencial também, para ir estimulando. Psicoterapia também fundamental, né? Dependendo do estado emocional dos seus filhos, é importante, porque para o autista é super, aliás, para toda criança deveria ser importante a repetição, mas para o autista é um tanto a mais. O repetir, o treinar, né? O fazer o treino das situações, né? De como ele reagir, isso é super importante. Eu tive a oportunidade, como eu trabalho com programas que promovem saúde mental em crianças, jovens e adultos, eu tive, nossa, a oportunidade de desenvolver 2 deles com os meus filhos. Então, é um programa sistematizado que desenvolve habilidades específicas e é muito treino, repetição, treino, repetição, treino, repetição. E assim, se eu for olhar para os dois, né, para o Lourenço principalmente, autista, a forma como ele hoje consegue ser empático, embora se fale, né, que o autista não tem muita essa facilidade. Como ele consegue perceber o sofrimento do outro, como aquilo afeta ele, assim, mas tudo o quê? Por conta dos estímulos que ele recebeu, né? De olhar, de trabalhar, aprender determinadas habilidades. Então, isso eu vejo que também foi um divisor de águas. Na minha andança de médicos, poucos da medicina convencional falaram da importância da alimentação, da importância de restringir alguns alimentos. Tudo coisa que a gente vai buscar e vai aprendendo depois, né? Aí, com a Mara, essa colega médica, nossa, eu aprendi muita coisa com ela. Tanto para a saúde física dele, por conta dos problemas pulmonares, quanto por conta do autismo. Então, tem alguns alimentos que é o ideal a gente restringir ao máximo, né? Que puder. Tudo a gente não vai conseguir blindar os nossos filhos. Mas a alimentação, ela impacta sobremaneira na nossa saúde mental. E na saúde mental do autista, principalmente. Então, é importante alimentos mais alcalinos, fruta, verdura, você estimular, né, que eles comam bastante fruta, verdura, e reduzir os industrializados ao máximo, corante ao máximo, reduzir o açúcar, né? Tem períodos a gente sabe que não é fácil, né? Por exemplo, agora 2 semanas em casa, sem tarefa para fazer. Imagina, senão vão cair na besteira, é claro. Então, tem exceções que a gente abre, mas evitar. Por quê? Porque impacta no foco, impacta na qualidade da saúde, impacta na saúde do intestino, porque já tem pesquisas que comprovam também que tem uma relação do autismo com um bom funcionamento do intestino. Então, por isso que eu falo para vocês, não se fechem numa coisa só, leiam de tudo, para vocês irem concluindo aquilo que faz mais sentido para vocês. Aí tem uma coisa simples também, hidratação. Olha, o ato de tomar água é fundamental. Nosso corpo é feito do quê? Água. Se eu não estimular o hidratar-se constantemente, também vai potencializar para que as toxinas fiquem no corpo.
Então, é uma forma de ir limpando também, né? E aí, os óleos essenciais. Para mim, nossa, assim, é a descoberta do ano, os óleos essenciais. Eu utilizo alguns com eles, assim. Utilizo, faço blend para o autismo, que aí eles passam 3 vezes ao dia, né? Atrás no pescocinho, aqui no punho. Eu utilizo para o respiratório, para o Lorenzo. Então, assim, ó, foi a descoberta do ano, assim, para mim. De novo, óleo essencial substitui todo o resto? Não. Mas ele vem para É uma somar. E ferramenta que soma, né? Que traz eu vou bem-estar, dizer assim, ó, inclusive para toda a família, né? não, aqui todo mundo está utilizando Uhum. vários. Então, assim, ó, ele resolve tudo? Não, mas ele vem somar. Muito. Até mesmo porque, assim, ó, a, a vida escolar dele vou dizer assim, é uma tragédia. Por que que é uma tragédia? Porque ele tem muita dificuldade de aprender no mesmo ritmo dos demais. Exato. Embora se fale assim, a educação é inclusiva. Não, gente, não dá para falar. A educação é altamente excludente para quem tem diagnóstico, né? É a minha vivência, assim, altamente excludente. Embora, né, se tenha todo aquele trabalho, não, vamos incluir, vamos isso, vamos aquilo, não. É altamente excludente. Ele tem muita dificuldade de compreender o conteúdo na forma como ele chega. Então, na verdade, assim, ó, para qualquer criança, nós estamos falando de autismo aqui, mas vamos pensar em qualquer outro diagnóstico. O conteúdo ele deveria ser diferenciado para que a criança consiga olhar para aquilo que ela está recebendo e ela entender minimamente o que está sendo dito, o que está sendo pedido. Né? E isso não acontece. Já quando estava aula presencial, já era difícil. Isso, imagina em Agora, casa. então, vocês imaginem que está muito pior do que estava antes. Por quê? A coisa que eu mais tenho escutado nos últimos 6 meses, 5 meses aí de pandemia, a gente até perde a conta, quanto tempo que nós já estamos nisso, 6 meses. Mãe, eu não entendi. Leia a matéria, mãe, eu não entendi. Mãe, eu não entendi. Mãe, eu não entendi. Mãe, eu não entendi. E aí, tu faz o quê? Né? Ficar brigando com a escola sempre? São escolhas que a gente faz, sabe? E é muito difícil. A escola é um ambiente altamente desafiador. Por dificuldade dele, não. O Lourenço tem muita dificuldade, facilidade em ir para a escola, ele gosta. Para mim, ainda, eu me atento a isso também, né? Se ele gosta, não gosta, como é que ele se sente lá. Então, lá ele tem 2 meninas que são super amigas deles, porque eu conheço as mães, então as mães nos enxergam, que é Uhum. algo assim importante quando para quem tem filhos normais, aí fica a dica, nos vejam. Eu tenho a sensação que as pessoas não nos enxergam, que elas não conseguem olhar para a gente, olhar para quem somos, porque tem muita exclusão dentro do ambiente escolar por parte da instituição escola, que ela é toda preparada para os perfeitos, mas os amiguinhos também são excludentes. Por quê? Porque nós não preparamos os nossos filhos também para lidar com os diferentes. E assim, ó, é muito dolorido, né? Por exemplo, ele vê um amiguinho entregar os convites na escola e ele não receber Nossa, meu Deus. convite de festa de aniversário, né? E aí já entrando ali na vida social. É dolorido demais. Ele recebe convite das 2 meninas, que sempre fazem festa, sempre convidam, porque a gente se conhece e tal. Então, e elas são super de incluir, elas são super protetoras dele, elas protegem. E, digamos, são 2 meninas que não são normais, né? Não tem nenhum diagnóstico, até onde eu saiba. Mas são super inclusivas. Mas a maioria esmagadora da classe é excludente. Aí fica. Bullying é uma situação que para o meu filho é diário. Eu dou graças a Deus que eu tive a oportunidade de desenvolver esses 2 programas com ele. E aí ele consegue olhar para a situação, ver que o equívoco não está nele, e sim no outro,
que é o outro que está me excluindo, né? Sim. Por exemplo, teve uma situação que ele chegou em casa e ele perguntou assim, mãe, o que é ter problema? E Olha só. aí, o que tu vai responder para a criatura? Eu sei que no dia eu já passei por situações assim muito desafiadoras. E essa eu te digo assim, que foi uma das perguntas mais difíceis de responder para ele, né? Para ele entender. Aí eu engoli o choro, eu fui lá no quarto, no banheiro, chorei, 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 me recompus, tomei um banho, aí depois saí, eu disse, olha, chama a tua irmã que nós vamos conversar sobre isso, sobre o que é ter problema. E aí, de novo, lembra que eu falei, o autista você precisa concretizar. Se tu ficar no subjetivo, ele não vai compreender. Então, precisa concretizar, né? Aí fazendo desenho com eles, explicando, né? O que é isso, o que é aquilo, né? Por exemplo, vamos pensar, um pai que chega em casa, ele perde o trabalho dele, que recebia dinheiro, e ele não tem comida para botar dentro de casa. Isso é um problema? Ah, mãe, é um problema. Mas por que que é um problema? Porque ele não tem comida para comer. Aí fui dando exemplos Para e ele concretizando, conseguir. para ele entender o que é ter um problema. O problema é querer comer e não ter comida. O problema é estar com uma doença e não ter dinheiro para comprar o remédio. Né? Que ser diferente não é, nunca foi nem nunca será um problema. Isso é uma qualidade, é o que nos distingue, é o que faz eu diferente da Juliana. É só uma diferença, não é nada mais. Mas nós vivemos numa sociedade que ser diferente é ter problema. E é muito dolorido. Então, assim, ó, esses estímulos eu dou sempre para ele. Bullying é uma situação que ele passa praticamente todos os dias na escola. Então, assim, ó, mas por que não para? Não sei, gente, essa resposta eu não tenho. Eu vou, eu brigo, e olha que a Amanda até diz assim, mãe, tu é uma mãe leoa, todo mundo tem medo de ti, porque tu vai lá e briga. Eu brigo mesmo. Se eu não defender os meus, quem vai fazer isso por eles? Exato, e eu acho que a gente, como mãe, já é por natureza. E ainda quando a mãe, né, de um filho que tem umas dificuldades a mais, nossa, eu acho que aflora ainda mais a defesa, assim, né? Não, e é importante. Então, assim, ó, para quem tem filhos normais, pode nos convidar para o aniversário, não tem problema, né? A gente não recebe convite de aniversário. Do Lourenço, principalmente. Assim, as duas meninas ali, dá para contar nos dedos. E filhas de colegas minhas, né, que já não nos conhecem mais, o resto. E assim, ó, é muito dolorido isso, é um processo muito dolorido. Que aí, por mais que a mãe diga assim, você não tem problema, você é só diferente dos teus amigos. Mas se eu não tenho problema, por que eles não me convidam, então? Exato. Assim, ó, de novo, eles vão muito concreto, né? Eles ficam tentando entender isso. E aí, assim, Só ó, uma perguntinha, desculpa, só para interromper. Tá acompanhando o horário só para eu ver mais ou menos a hora, não? Que eu tô tem sem 10 minutos 10 aqui. minutos. Aham. Tá, Mas se cair, de repente tu me chama de novo. Acho que a gente está tá. indo também já para o final agora. Uhum. Por isso que eu falei assim, ó, eles experimentam, por mais que eles tenham dificuldade de acessar as emoções e fazer essa conexão, né, entre o emocional, eles sentem, eles têm sentimento, todo mundo tem, e nós podemos acessar isso. E os meus, por conta, né, do estímulo que eu dei a partir do programa, eles são muito de falar, eu tô chateado, tô com raiva, tô triste, que é uma coisa que fica na nossa linguagem, né? E aí, falando dos óleos essenciais em si, tem 3 meses que eu comecei a, de fato, utilizar, assim, certinho com eles. E é incrível, assim, o que A eu Michelle sinto. até perguntou ali antes, em quanto tempo tu percebeu né, uma diferença, uma melhora quando tu começou a usar? Olha, teve coisas que foi instantâneo. Por exemplo, assim, ó, a agitação, né? Tem dias, porque os meus, eles têm uma idade muito próxima. O Lourenço tem 14 e a Amanda tem 13. Então, pensa, dois adolescentes em casa, eles vivem se pegando, né? Se engalfinhando. E a Amanda, ela é muito da confusão, né?
que é muito mandoninha, então quer ficar em cima dele o tempo inteiro. Aí ele fica agitado. Então, assim, ó, tanto a lavanda para mim, para acalmar a lavanda, o balance, eu vou muito pelo que eles estão sentindo, sabe? Se Aham. é ansiedade, eu vou na lavanda. Se é raiva, porque eles tiveram uma briguinha, aí eu vou lá no balance, se eu no vetiver, né? Aí eu tenho um O blendzinho que eu... vetiver é extremamente aterrador, né? Por conta das Isso, raízes profundas dessa planta, então ele vai trazer esse aterramento, né? Incrível. e para dormir, aí, como ele tem problema respiratório, eu faço um combinado, que aí eu coloco no difusor. Aí eu coloco o Brie, O brief. o On Guard, às vezes eu coloco o Mirra, dependendo de Aham. como eles estão, porque o Mirra ele trabalha muito, como eles são adotivos e passaram por vários traumas, ele trabalha muito essa sensação do abandono. Ó, agora o Lourenço entrou aí online, acabou de entrar, Oi, Lourenço. querido. Então, ele trabalha essa sensação de abandono, sabe, da mãe, É, a que é mirra algo conecta muito com a mãe mesmo. muito, muito. Então, assim, tem dias que eu coloco umas gotinhas de mirra à noite no difusor para ele dormir. E assim, ó, de novo, eu sempre estimulei muito a autonomia. Nunca fui aquela mãe de vem cá, deixa que eu faço tudo para ti. Não, vamos lá, tem que aprender, vamos fazer. Agora no difusor, ele mesmo. Qual mãe que eu boto? Ah, bota duas vezes, ele mesmo faz Ele já sozinho. faz. Ai, que Ele já bonitinho. faz. Lorenzo, de vez em quando eu só lembro, passou o óleo? Não, já passei, né? Que aí tem os blendzinhos, ele mesmo já passa sozinho. É que nem o Miguel, eu dou o rolão na mão dele e ele já passa, assim. Sim, então assim, ó, aí da ansiedade é incrível, assim, ó, o lavanda, raiva, vetiver, balance, dependendo muito como tá a emoção, né? O frankincense também, né? Frankincense, aí eu fiz um blend também para imunidade, por conta de ele ter várias comorbidades associadas. Lembra que eu falei do autismo, que é muito comum dentro do espectro ter várias comorbidades. Ele tem algumas, né? Principalmente no respiratório. Então, aí fiz um blend de para imunidade e o que eu percebo, ele não gripou nesses 3 meses, porque ele vivia com o pulmão cheio, né? Então, por estar usando o Brie à noite para dormir junto com o guarda, aí fiz um blendzinho também para ele. Ele até agora ele não gripou, né? E vai na rua, volta. E o Lourenço vive, né? Com o pulmão sempre com o pulmão cheio assim. E ele tem drenos nos ouvidos. E a gente até estava indo frequentemente no médico que vivia inflamado, né? E agora o que ele faz? Eu fiz um combinado de lavanda com. Deixa eu ver o que foi que eu botei para uma inflamação. É Lavanda e laventa? copaíba. Não. Não, lavanda e copaíba eu coloquei. Copaíba. Fiz um combinado com óleos essenciais, aí ele molha o algodãozinho, coloca no ouvido quando ele vai tomar banho. Ó, mais ou menos uns 2 meses e meio que o ouvido dele não inflamou mais. Olha só. Aí assim, ó, o pessoal fala, mas óleo essencial não tem pesquisa científica. Eu até peguei isso para falar para vocês. Ó, se vocês forem no Google Acadêmico agora, Google Academics. ó, quem está aí na frente do computador, se quiser, só botar lá, óleos essenciais de estudo, né, para ver o que aparece. Apareceu 66.600 estudos científicos ligados a óleos essenciais, das mais diferentes problemáticas. Rosane, eu gosto muito de estudo científico randomizado. Que o que é? São estudos que ele tem um grupo controle. Ele tem uma parte que utiliza a substância, outra parte que não utiliza. Eles fazem o comparativo entre os dois. A maioria esmagadora dos estudos não é assim. Vocês vão ver que a proporção dos randomizados é bem pequena. Mas mesmo assim, randomizados que têm grupo controle, tem 1.800 estudos publicados no Google Acadêmico. Aí pensa que tem várias bases de revistas científicas, né? Tem outros estudos que comprovam. Aí dizer que não é científico é desleal, porque tem vários estudos já. E outra coisa, eu estou percebendo na prática o impacto que isso tem. Exato.
A É gente na percebe, prática. né, Rô, na energia da casa muda, né? Do É, ambiente que você está usando os óleos, né? A Isa ali até perguntou para a gente falar da ingestão dos óleos, mas no caso de trabalhar muito o emocional, a melhor maneira é a inalação, né? Então, é uhum, botar na mão a gotinha e fazer a inalação. Como são crianças, usar no difusor é a melhor maneira para trabalhar, né? exatamente. E topicamente também nas regiões de É, eu, pulsação. eu com ele é isso. Aliás, minto. De manhã eu coloco uma gotinha do lemon. Como a gente ele toma alguns suplementos, né, alimentares, embora eu ouço os médicos falando que faz um mal danado da ômega 3 suplementar. Aí, de novo, vocês vão pesquisar o que faz mais sentido para vocês, mas os meus tomam vitamina D, tem vários suplementos ali que eles tomam de manhã, já quando acordam, e aí eu coloco uma gotinha do lemon, Do que Lemon. é para desintoxicar, né? E Imunidade ele também. toma tranquilo também para imunidade e sim, perfeito. Esse é o único que ele ingere. O Não. resto tudo é atópico, ó, que tá ali fazendo coraçãozinho, peste. Então é muito no blend, no cheirinho, no difusor. E sim, meu, para mim tem dado um impacto muito grande, sabe? Oi, Mônica. E outra, né, Rô, assim, muitas coisas, os óleos essenciais são usados há milênios, né? Mas Nossa, muita coisa foi, tipo assim, vamos deixar de lado, porque, né, tem indústrias que querem crescer e o que movimenta, né, a indústria tu farmacêutica. sabe, Ju, que eu fico sempre desconfiada, né? Quando a pessoa diz assim, porque isso aqui é a salvação para tudo. Pode desconfiar que tem alguma coisa errada aí. Ou quando alguém diz assim, não usa óleo essencial que tu vai, né, vai acontecer isso, isso, isso. Desconfia que aquele negócio é bom, porque tem muito esses É excessos, verdade. sabe? Quando é natural, é muito ruim, né? Aham. Não pode, vai intoxicar, vai isso, vai aquilo. E quando é uma coisa artificial, uma substância que o corpo não sabe o que fazer, aí é muito bom. É exato. Aí vai regular, vai arrumar, vai isso, vai aquilo. Então, assim, ó, cada um vai ter que concluir o que faz sentido para si, né? Lembra que eu falei, não, isso aqui não é receita de bolo, né? Que, faça isso. Eu estou só compartilhando a minha experiência que deu certo para E eu, mim. assim, o que eu acho mais incrível, né, Rô, porque muita gente fala, só melhora para quem acredita. Uma criança, ela tem alguma crença sobre o óleo, né? Nossa, Não perfeito, tem crença perfeito. nenhuma ali e funciona, né? A, a- a mesma coisa assim, o Lorenzo vai acreditar o quê? Se ele nem liga, ele tá Aham, passando um negocinho ali que a mãe disse que é bom e ele passa e deu, sabe? Ele não exatamente. vai pensar, mas que substância, o que que tem aqui dentro, por que que eu tenho Aham. que passar, por que que eu não tenho que passar? Ele passa. Então não tem crença e está Exato. trazendo benefício e traz benefício. É só experienciando mesmo para poder É só entender, né? pensando. E aí, assim, ó, acho que está indo para a reta final. Vai faltar 1 minuto e meio, mais ou menos. Vamos lá. Só para a gente finalizar, então, eu estudei vários, eu sou muito de estudar, né? O que que são as melhores coisas. E aí eu cheguei na Doterra porque, cara, todos os óleos essenciais têm pesquisa científica, todos os óleos essenciais passam por uma bateria criteriosa de testes de Teste. qualidade, certificação de orgânico. Não Procedência tem. da planta também, Essa né? procedência é incomparável, né? Uhum. As substâncias são tiradas do país de origem, então, assim, é maravilhoso. Eu Ai, que recomendo legal. muito para as pessoas conhecerem. Muito obrigada, viu, Rô, por toda essa contribuição, de tudo compartilhar da tua história, né? E que nada mais é o exemplo, né, que traz para todo mundo, assim, de como a gente pode buscar para nosso bem-estar, para o bem-estar dos nossos filhos, e o quanto que, por exemplo, os olhos podem agregar, né? E estão tão próximos Isso, de nós, né? E muitas pessoas confundem, não conhecem, e estão aí para ajudar, né? muito. Eu que agradeço poder compartilhar um pouquinho com vocês, agradeço quem estava aí do outro lado da telinha assistindo, quem vai assistir depois, a gente sabe, né? Muito Muita gente vai obrigada. acessar esse conteúdo depois. Brigadão, Bruna. Obrigada, Bruna. Li, Obrigada, gente, pela brigadão. participação.
Gratidão. Vamos marcar outras vezes para falar de outros Com temas. certeza. E qualquer dúvida podem nos mandar também, né? Para perguntar mais. Isso, Certo? legal.